Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, mudanças absolutas no São Paulo. Finalmente foi exposta a verdade, foi revelado, né? E não estava tão difícil. São Paulo acaba de fazer uma partida espetacular contra o Red Bull Bragantino, que nós infelizmente não saímos com a vitória. E aí vocês vão falar assim pra mim: Tidico, como assim espetacular? Você tá maluco? Que conversinha pra boi dormir é essa? Gente, é espetacular mediante a todo o contexto desfavorável que vive o São Paulo. Lesões, a questão do Lucas Moura, que é o nosso melhor jogador, Jonathan Calleri, a questão dessa omissão, dessa gestão, dessa diretoria, do momento em que o Crespo pegou o São Paulo. Falo do trabalho em cima dos jogadores. Então, percebem como nós estávamos certos em relação à mudança de técnico? Percebe como estava óbvio e escancarado? Não é que o Crespo é o novo Tele Santana, não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso, mas é pelo menos um profissional qualificado, tem um trabalho mais sério, é uma proposta muito melhor. De novo, galera, o trabalho do Crespo pode dar muito certo, como pode dar muito errado, como deu errado contra o Red Bull Bragantino, por circunstâncias de futebol, por detalhes. Aí a gente pode entrar em diversas outras conversas de elenco, erro individual, se jogador A, B ou C presta, se o Crespo errou aqui, ali, aí é uma outra conversa, mas teve futebol e nós estamos com desfalques. Agora sim nós estamos com desfalques verdadeiros. Não era aquela papagaiada, toda aquela mentira, toda aquela idiotice que vinha de discurso, de narrativa patética, querendo defender o técnico Luiz Ubeldia, de que ele tava com desfalques, porque ele jogou a pré-temporada, o Paulista e quase que até o final dele com os jogadores de São Paulo na totalidade. DM quase que inteiro, quase que 100% vazio, e nós tivemos partidas e atuações ridículas contra a Ponte Preta, contra a Velo Clube, e provas e provas e provas, e jogos e jogos e jogos em que nós víamos que o time do São Paulo infelizmente não rendia absolutamente nada com todos os jogadores à disposição. E agora, não tem como eu não falar aqui, galera, da falta e da importância do Calleri no time, porque é óbvio, é muito óbvio nós chegarmos aqui e falar do Lucas. O Lucas, ele é o craque, ele é o melhor jogador, sem o Lucas é difícil. E aí, dá pra gente abrir um parênteses aqui de toda a questão, de toda a situação, infelizmente, nojenta e vergonhosa que nós estamos passando com essa gestão patética. Infelizmente, né, dia após dia, em relação à falta de decisão, à omissão, né, a falta de transparência, de pulso firme, deles aparecerem na hora que tem que aparecer pra nos confortar, pra dar o norte, pra falar: erramos nisso, nisso e nisso, acertamos nisso, nisso e naquilo, daqui pra frente vai ser assim, assim, assado. Essa gestão horrorosa, que deveria ter feito a manutenção, a mudança de técnico muito antes. E agora nós temos a questão do Lucas Moura, e aqui eu falo pra vocês: nós não sabemos, eu não sei mais, ninguém sabe mais a mínima ideia do que passa com o Lucas Moura. Isso é aceitável, isso é razoável, porque vocês estão percebendo que esse vídeo, ele é relativamente positivo com tudo que nós estamos vendo dessa mudança do Crespo do São Paulo. Só que aí eu falo pra vocês: e o Lucas? Porque chegaram informações que ele seria relacionado contra o Red Bull Bragantino, que ele estaria à disposição contra o Red Bull Bragantino. Acho que foi um dia antes, né? Ou algumas horas antes, acho que não deu nem 24 horas antes, que nós recebemos a informação, a notícia de que já não tinham mais a mínima ideia de quando será o próximo jogo do Lucas. A próxima disponibilidade do Lucas Moura. Percebem que não faz sentido? Percebem que não tem lógica, não tem nexo?
Então, mediante todo esse contexto, todos esses desfalques, o Crespo, por mais recente que seja, nesse curtíssimo período de tempo, o Crespo faz um trabalho exemplar. A partida contra o Red Bull foi excelente. E aí, a questão de falta de solidez. Porque o São Paulo, de uma certa forma, não conseguiu segurar o resultado contra o Red Bull Bragantino. E aqui, eu sei que muitos de vocês me falam, Tidico, a diretoria, os gestores aí não entram em campo. Contra o Red Bull, eu acho que entraram. Por conta de toda a bagunça, por conta de toda a demora, por conta de toda a palhaçada e a desconfiança que eles geram em nós, e isso reflete, reverbera dentro do time, dentro do elenco, toda essa incompetência dessa gestão. Então o Crespo faz um trabalho até aqui pra mim excelente, porque o São Paulo detonou o Red Bull no primeiro tempo. O jogo, gente, o jogo poderia ter sido vitória do Red Bull, vitória do São Paulo. Foi um jogo. E o São Paulo pegou duas pedreiras, digamos assim. Flamengo lá e tava sem o Luciano. E agora o Red Bull, que são os líderes da tabela aí. Agora, e a importância do Caleri? Eu acho que volta à pauta o assunto, né? Do Caleri. E eu acho que aqui nós temos que comemorar demais mesmo. Acho que aqui nós temos que sorrir demais mediante o que tá acontecendo em relação ao Caleri. E tem que fazer isso mesmo, porque quando o Caleri lesionou, vocês lembram qual era o sentimento? Alguém me lembra aí? Vocês lembram aí? Pode deixar, pode escrever aí. Alguém lembra qual que era o nosso sentimento em relação ao Caleri? Eu vou falar pra vocês, mas quem lembra vai deixando aí. Enquanto eu tomo esse gole de água, que esse mísero gole de água, que eu já não tô aguentando minha garganta. Nosso sentimento em relação ao Jonathan Caleri, nosso queridíssimo Jonathan Caleri, era de não aguentar mais. A gente não podia mais olhar pra cara do Caleri, um jogador que as melhores fases da sua vida foram no São Paulo. Toda a identificação dele é com o São Paulo. A grande conquista dele foi com o São Paulo. Nós não podíamos olhar mais pra cara do Caleri. Só que agora, meus amigos, meus irmãos, isso mudou. Isso mudou porque eu vou explicar pra vocês aqui Luciano e André Silva. Quem diria, né? O André Silva não é tão horroroso quanto parecia. Não acho ele muito bom. Vou ser sincero. Não acho o André Silva muito bom. Mas ele não é tão horroroso quanto estava. Né? O André Silva não é esse cara tão horroroso quanto ele estava. Fez 2 gols. E o Luciano sem jogar de meia? E aí? Era pouco óbvio, porque o Luciano, ele não é o... quem que é o segundo atacante aqui? Ele não é um craque fenomenal. Mas nível Brasil, olha a importância dele. Vocês preferem o Sacha ou o Luciano no time? Eu prefiro o Luciano, quando joga de atacante. Olhem a partida que o Luciano fez contra o Red Bull Bragantino posicionado de forma correta. Porque agora nós temos um técnico. Então vocês percebem que nós podemos comemorar demais a volta do Caleri, mesmo com ele, acho que só em 2026. A data nós não vamos saber nunca com essa gestão. Com esses caras aí nós nunca vamos saber quando o Caleri vai voltar. Mas vocês percebem que nós temos o Caleri agora, nós podemos ter um centroavante de altíssimo nível. E aí, é aí que tá, né? Rolou tudo que rolou em volta do Pedro. Inclusive, eu vi muita mentira na internet. Falando que o Pedro tava assinado com o São Paulo, tava contratado. Gente, infelizmente é muito difícil a contratação do Pedro pelos valores, né? Acho que é uma coisa ilógica, irreal no São Paulo. Eu não gosto de falar isso, mas eu acho que é basicamente impossível o Pedro vir pro São Paulo. Mas vocês viram que não precisa do Pedro pra ganhar do Red Bull? E o Red Bull... na noite que jogou contra o São Paulo, podia ter ido dormir líder. Então vocês percebem que não precisa do Pedro? É óbvio que seria muito melhor. É óbvio que o Pedro sim é um craque. Esse sim é um centroavante monstruoso. Só que vocês perceberam que não precisaria gastar mais de 100 milhões no Pedro? Acho que o São Paulo nem tem isso, né? Na verdade tem, né? Mas o São Paulo não queria contratar um cara que vale mais de 100 milhões?
E vocês viram que não precisa do Pedro pra ganhar de um dos líderes da tabela do Brasileiro? Você só precisa fazer um trabalho certo e sério. O André Silva fez 2 gols. Luciano poderia ter feito um gol. Nós vimos... Gente, o que é mais importante disso aqui, deste vídeo, é que nós vimos que o São Paulo poderia ter ganho do Red Bull Bragantino com as nossas próprias pernas. A gente fala em Claudinho do Zenit pra meia. Pedro seria um sonho. Eu não tô colocando o Red Bull Bragantino lá em cima, mas hoje é um exemplo perfeito pro que eu tô querendo dizer, porque o Red Bull Bragantino tá lá em cima na tabela. Poderia ter sido líder contra o São Paulo. E nós, olhando pro nosso trabalho com o Crespo, estarrecido com o comportamento de alguns jogadores e do time em relação ao volume de jogo, em relação à intensidade, ele tava estarrecido e enojado com o desempenho do time contra o Flamengo. Ele falou, isso aqui acabou, isso aqui nunca mais vai acontecer, ao que depender de mim. Foi o que ele falou na coletiva. Só que nunca mais vai acontecer no São Paulo pelo que depender de mim. A forma como o São Paulo perdeu pro Flamengo. Aí logo após no jogo em que do Red Bull, e nós temos problemas no time, como o Cédric Soares. Pra mim tá virando um problema, um cara que eu gostava, hoje eu não tenho como defender o Cédric, não tô aguentando olhar pra cara do Cédric. O Oscar não tá jogando o que eu esperava. Eu acho que o Crespo ainda vai fazer o Oscar conseguir jogar. Nós estamos com o Luca, de forma inexplicável, desceu pra base. Poderia ser uma peça utilizada pelo Crespo, uma vez que o Ferreirinha não tá podendo jogar. O Ferreirinha não pode jogar fisicamente falando, nem o Pablo Maia. Bobadilha é outro... Olha o Bobadilha que tá jogando com o Crespo, gente. Então nós temos problemas e acertos em que o Crespo está olhando, está corrigindo. Mas vocês percebem como a situação foi exposta de forma favorável para nós? Demorou muito para acontecer. Mas finalmente está acontecendo e nós podemos comemorar por alguns jogadores que são reforços imediatos que a gente já não aguentava nem olhar mais pra cara. O Marcos Antônio pra mim jogou muito bem contra o Red Bull Bragantino. Então o que me pega aqui é o nível de competitividade que o São Paulo pode chegar. Que é o que eu sempre falei aqui pra vocês. Ou eu tô errado, gente? Porque o São Paulo não tem o elenco do Flamengo. Beleza. Só que olha o Fluminense, o que fez no Mundial. São Paulo, pra mim, tem um time muito melhor que o do Fluminense. Eles têm craques como nós também temos. O John Arias joga muito, mas nós temos o Lucas. Eles têm o Germancano, nós temos o Caleri. Pode entrar numa discussão de, esse é melhor, esse é pior, mas dá pra discutir. Tô errado? Então melhorou muito. Melhorou muito e nós estávamos certos em relação às escolhas da antiga comissão técnica, que o time não era tão horroroso. O Pedro, por mais que seja um sonho, né? Acho que chega até a ser um devaneio. Nossa, como a gente queria o Pedro no São Paulo. Hoje é muito irreal. Acho que vai sair do Flamengo, né? Parece que já estão até batendo o martelo, não vai ter mais ambiente nenhum. E independente se o Pedro é flor que se cheira e tal, era um sonho, né, absurdo. Só que, e nós olhando o nosso, como o Crespo tá fazendo? Poderíamos ter ganho do Red Bull lá, com o André Silva, que até ontem era um cara que a gente queria fora, eu também. Não acho o André Silva melhor que o Caleri, não acho o André Silva melhor que o Luciano, porque o Luciano jogou muito bem de segundo atacante, que acho que é a melhor posição dele mesmo. Só que na ausência do Caleri, põe o Luciano de centroavante também. Mas não tá precisando, o André Silva deu conta, fez 2 gols. Bobadilha, nasce um jogador novo com o Crespo. Olhem as triangulações que o São Paulo fez. Peguem as triangulações que o São Paulo fez no primeiro tempo. E como ele deu confiança. Eu acho que a questão do Bobadilha não virou um craque da noite pro dia, ou um jogador muito interessante. Olhem a confiança que o Crespo, a liberdade que o Crespo, olha o trabalho que o Crespo faz com o Bobadilha, por exemplo. Virou outro jogador solto, importante, confiante. Peça-chave na marcação e no ataque, na transição do meio de campo do ataque pro São Paulo. Fez mais que o Oscar. E o Oscar precisa ser cobrado. O Oscar precisa jogar muito mais.
Nós, por exemplo, quando você olha Bobadilha, Marcos Antônio, nós temos que cobrar muito mais do Oscar, porque quem que é o craque? É o Oscar. É o Oscar que tem que fazer o jogo. Quem que tem que levar a bola lá pra frente? O Enzo Dias na esquerda ou o Oscar? O Oscar. Mas eu acho que o Crespo vai arrumar. Se ele tá arrumando e dando essa confiança, o Crespo ele é o cara pra arrumar. Então vocês percebem que agora a gente consegue falar de futebol e com as peças que nós já temos, temos problemas. Aquele Sabino é inaceitável, Ferrarese pra mim ainda não sei. O Ferrarese eu gosto, só que não é do nível do Arboleda e do Alan Franco. O Cédric eu não tô gostando. Nós temos problemas, mas vocês percebem que mesmo com tudo isso, mesmo com todo esse contexto, só de ter um técnico nós poderíamos ter ganho do Red Bull Bragantino. Não precisa do Pedro. Você não precisa de 11 craques para ganhar do RB Bragantino. Então eu tô bastante feliz. Para mim o São Paulo está passando por mudanças absolutas e só com viradas de chave, só de conversas, só de ajustes, só de posicionar os jogadores certos, de forma correta. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou trazendo aqui pra vocês. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, eu nem falei, né, no começo. Quem gostou, se inscreve aí, ativem o sininho de notificações. Vão deixando like também, deixa o like, isso é muito importante. E é isso aí, galera. Valeu e até a próxima.